Olá, bem-vindos! Estamos chegando com Entre Linhas aqui na TV Brasileira, na Prudente News 1070. Eu sou Eudes Figueiredo. Vamos lá, começando a semana, discutindo os principais assuntos de hoje, e aqueles também que vão repercutir durante a semana, sempre na análise do nosso comentarista convidado, Adolfo Padilha. Bom, por falar no Adolfo, a gente começa com o destaque dele. Bem-vindo, Adolfo Padilha, seu destaque. Fala, Eudes, amigos da TV Brasileira, da Rádio Prudente News. Minha abertura hoje eu vou fazer uma leitura aqui bem interessante. No Brasil, essa torcida fúnebre, né, a favor do vírus, da pandemia, essa minoria que se recusa a aceitar qualquer coisa que você vá contra o que eles acreditam. Aqui, por exemplo, esse passaporte sanitário onde se exige a vacinação para frequentar alguns lugares ou a vacinação para estar em alguns lugares, na Europa não é assim. Para um viajante entrar na Alemanha, França ou Espanha, por exemplo, é exigido comprovante de vacinação ou comprovante de recuperação. Lá, as autoridades sanitárias europeias equivalem às imunizações através de vacinas àquela adquirida por quem contrai e vence o coronavírus também, né? Então você vê, é só no Brasil. A maioria dos países europeus exige apenas que o comprovante de recuperação do Covid, do turista, tenha validade inferior a 6 meses. Países como a Alemanha não aceitam entrada de viajantes de áreas de preocupação com variantes vacinados ou recuperados. Requer exame. Em Israel, um dos primeiros países a instituir o passaporte da Covid, a história é a mesma. O passaporte também é emitido para recuperados. Então aqui no Brasil continua essa coisa de que se você não aceita o que uma minoria gritante fala, você é negacionista. E por aí vai. E assim a gente vai vendo até onde vai chegar essa história do vírus contada por aqueles que querem plantar de qualquer forma a sua verdade e não aceita nem opinião, nem possibilidades de opinião de quem pensa contrário a eles, meu amigo Eudes Figueiredo. Ok, será que é crise no governo? Essa notícia aqui é uma pequena rusga. O ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, chamou de falta de consideração o remanejamento de mais de 600 milhões de reais do orçamento previsto para o financiamento de pesquisas. Apesar da crítica do ministro, o corte de verbas da ciência foi feito a pedido do próprio governo. Em nota, o Ministério da Economia afirmou que a medida ocorreu para cumprir a decisão governamental quanto à necessidade de remanejar recursos neste momento. Vamos lá, Adolfo Padilha, será que vai dar em alguma coisa ou não vai dar em nada, né? O Marcos Pontes botou a boca no trombone aí, tocou assim, fininho, mas deu intenção de tocar um pouquinho mais grosso, ou não? Olha, o ministro, quando se expõe dessa forma, de uma crítica, né? Sabendo que talvez essa mudança tenha tido apoio da equipe econômica, ele expõe, de uma certa forma, uma posição contrária do governo que trabalha. Mas ele não está errado, não. Uma facada nas costas. O orçamento do seu ministério, que é uma pasta de suma importância, mas de muita importância, foi de mais de 80%. 690 milhões, 680 milhões, cortaram 600 milhões, que eu acho que é de uma pasta que hoje tem tudo a ver, muito mais importante do que antes. A ciência sempre foi importante, mas mais do que hoje é muito mais importante diante de tanto avanço tecnológico, tanto avanço da ciência no sentido global. O Brasil não podia ficar para trás. Eu acho que se isso foi feito sem ouvir o ministro, também foi uma falta de respeito com o belo trabalho que ele faz. O ministro Pontes, ele dá orgulho ao Brasil e respeito ao Brasil internacionalmente pelo seu conhecimento, sua dedicação e tudo que vem fazendo à frente da pasta de ciências e tecnologia. Então, eu acho que é um tiro no pé, é um fogo amigo desnecessário. Acho que tem muitas outras coisas que poderiam ser cortadas, menos a ciência. É como tirar da educação. É tão quanto ruim tirar da educação, tirar das ciências e tecnologia. Então, o ministro não está errado, não. O ministro está certo da queixa dele, está certo de expor isso dessa forma, porque a gente estar num governo, participar de um governo, requer cuidados. Mas também não quer dizer que tem que abaixar a cabeça e dizer amém para tudo. Então o ministro Pontes está certo e tem meu apoio nesse sentido. Foi uma facada nas costas, onde ele deveria ter chamado, explicado os motivos, as razões e dar chance dele provar que isso não poderia ter acontecido.
O governo Bolsonaro apoia essa mudança através da sua equipe econômica. Isso não significa que é o presidente Bolsonaro. A equipe econômica tem cartão verde, todo mundo sabe disso. Mas faltou aí uma habilidade política de bons amigos, de membros do mesmo governo, para uma conversa antes de fazer ou pegar de surpresa um ministro que tem trabalhado tão bem pelo Brasil. Ok, nós vamos para um rápido intervalo. Voltamos já já com mais para você aqui no Entre Linhas, na TV Brasileira e na Prudente News 1070. Olá, já estamos de volta aqui no Entre Linhas, Prudente News 1070, TV Brasileira. Eu sou Eudes Figueiredo. Olha, a mãe do ator Paulo Gustavo, Déia Lúcia, negou o convite para comparecer ao encerramento da Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid no Senado. As palavras delas foram os seguintes: não vou participar de jeito nenhum, disse Déia, de 74 anos. A informação é da colunista Patrícia Kogut, do Globo. Olha, segundo Déia, a CPI virou uma CPI política, comandada por Renan Calheiros e Omar Aziz. Ela disse: você acha que é séria e que vai dar em alguma coisa? Já estamos em ano eleitoral. Bom, vamos lá. Foi um duro golpe nessa CPI, né, Adolfo Padilha? É o mínimo, né, Eudes? Vai participar. Ela tem que entender. O Renan Calheiros, Aziz, tinham que estar preso pelo desperdício do dinheiro que foi essa CPI, mais Randolfo Rodrigues. O Brasil passa uma crise econômica como no mundo inteiro. Gastaram dinheiro e um tempo danado com essa CPI para não virar nada, para fazer de palanque político. E a dona Déia, a mãe do grande artista que perdeu, infelizmente nós perdemos, Paulo Gustavo, tá certinha. Mesmo ela sendo opositora ao governo Bolsonaro, isso é coerência. Porque falta para muita gente, né? Isso é coerente. Isso é coerência. Tem muito pantufinho aí que não sabe nem o que significa a palavra coerência. E não deve participar, porque ela entende que essa CPI não valeu nada. Pelo contrário, a CPI só atrasou, só atrapalhou, só desperdiçou dinheiro, só gastou dinheiro. É um absurdo essa CPI não ser questionada legalmente, é um absurdo nós aqui, simples humano, olhando de fora. Mas lá dentro, sabendo como funciona o jogo, tudo isso foi armação, junto com os amigos do STF, junto com a bancada de oposição, para desestabilizar o governo, para criar narrativas e ficar criando manchetes, que eu já disse aqui, vou repetir para encerrar meu comentário, serão usadas o ano que vem, no ano eleitoral. Governo, superfaturamento que não existiu, aquelas coisas todas. Basta você ver um vídeo ridículo daquele senador Randolfo Rodrigues, que é outro cara ridículo, dizendo que a CPI continua, depois de um trabalho exaustivo, de tão profundo conhecimento dos bastidores da negação do vírus. Nós somos obrigados a ouvir isso com o governo que mais liberou dinheiro, né, para todo mundo gastar, e os que gastaram de forma errada ou desvirtuaram o dinheiro, eles não apuraram nada. Essa CPI é uma vergonha nacional, e quem faz parte dela, pode ter certeza, não está saindo na rua na boa não, hein? Aqueles que fazem parte dela de acusação e criar narrativas. Já o Marco Rogério, senador, por exemplo, onde chega, está sendo aplaudido. Então, para você ver como é que o povo está entendendo essa CPI. Ok, olha, o presidente Jair Bolsonaro criticou no domingo o senador Davi Alcolumbre por travar a sabatina de André Mendonça no Senado. Bolsonaro disse: isso não se faz, e que é sua competência de escolher um nome para o Supremo Tribunal Federal. Mendonça foi indicado em julho para a vaga na corte, mas ainda não teve sua sabatina na Comissão de Constituição e Justiça, que é presidida por Alcolumbre. O senador tem nas mãos o poder de pautar ou não a sabatina do ex-ministro da AGU. Mendonça foi o nome terrivelmente evangélico escolhido por Bolsonaro, mas enfrenta resistência. Muito bem, vamos lá, Adolfo Padilha. Caberia até uma ação no Supremo Tribunal Federal, porque o Davi Alcolumbre está se negando a fazer aquilo que ele deveria fazer, né? Sabatinar aí um indicado pelo presidente. O Alcolumbre é um cara que tem que ser eliminado da vida pública. O povo lá do teu estado tem que entender o que esse cara fez pelo Brasil. Nada. Esse cara só prejudicou, ele só pensa nele. E agora ele tem uma outra expertise, que é arrumar emprego
para amante de desembargador amigo dele, como foi denunciado agora essa semana, onde ela pede um carro, ele fala, claro, amor, que eu dou um carro, mas claro, amor, que ele dá um carro é com o seu dinheiro e com o meu, não é com o dele. Então, lógico que ele dá um carro. Então é isso, é essa velha república que o presidente Bolsonaro enfrenta, que o presidente Bolsonaro luta. Dá para você entender ou não? O presidente Bolsonaro ele vem desmascarando e desnudando os bastidores da política brasileira lá em Brasília. Esse poder podre que nós temos em Brasília. Com esse tipo de gente que nem o senador Alcolumbre, que segura a sabatina do Mendonça e dá desculpas como se ele mandasse no Brasil. Tá errado, o sistema tá errado, o sistema precisa mudar. Por isso se faz necessário continuar essa linha de governo. Por isso se faz necessária essa mudança no STF. O próximo governo tem possibilidade de mudar mais 2 ministros. É isso que assusta eles. O que assusta eles é isso, não é cargos em estatal, não, que eles já perderam um monte, não é não. É mudar mais 2 pessoas, porque o poder do país está no STF. O poder do país está na mão daqueles indicados que lá estão, que são têm ideologia política, fazem um ativismo político claro, desnudado por esse governo, ficou evidente o ativismo político que o STF pratica. Eles mudam e não acatam nem a Constituição Federal quando é para os interesses deles. E quando eles imaginam que esse governo, se reeleito, pode mudar mais 2 ministros, isso abala toda uma estrutura do establishment. Tenha certeza disso. É essa uma das maiores preocupações para que o Bolsonaro não vença a reeleição dele o ano que vem. E para isso eles jogam pesado e eles estão jogando de tudo. Porque se coloca mais 2 ministros lá, desequilibra a harmonia dos acordos, desequilibra a harmonia dos jeitinhos, desequilibra a harmonia do sistema que não pensa no povo, pensa neles em primeiro lugar e usa o povo para estarem lá gastando do nosso dinheiro, mandando no nosso dinheiro e se lambuzando em todas as mordomias que o dinheiro público oferece para eles. Abra teu olho, ainda dá tempo. Ok, é isso aí. Nós estamos encerrando o nosso programa de hoje. Muito obrigado, Adolfo Padilha, você que nos acompanhou aqui na TV Brasileira e na Prudente News 1070. A gente volta a se falar na quarta-feira. Amanhã é feriadão, então bom feriado para todo mundo. Grande abraço. Valeu.